Olá pessoal, que alegria estar aqui novamente com vocês. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um capítulo do programa Mente Infinita. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, trazendo uma profissional, inclusive de saúde, da área médica, para falarmos um pouco sobre manter a saúde mental nesse universo, né, que é tão corrido, onde existem muitas demandas relacionadas à saúde da população e da humanidade em geral, né? Então, o intuito de hoje é a gente falar um pouco desse caminho aí, de como manter a saúde mental no meio médico, no meio dos profissionais da saúde, atuando e cuidando das pessoas. E para abordarmos esse tema, eu trouxe a nossa convidada, que é a doutora Rafaela Leite. Eu vou deixar ela se apresentar para que a gente possa iniciar o bate-papo bem legal de hoje, bem leve. O intuito é trazer informação e de forma branda, de forma que a gente possa se aprofundar cada vez mais nesse tema que é tão interessante. Então, passo a palavra para a doutora Rafaela. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Como ele falou, meu nome é Rafaela Leite, sou médica, sou anestesista. Atualmente eu faço muita parte de docência, tá? Então, fiz mestrado em educação, fiz doutorado também em educação. Fiz recentemente uma pós-graduação em dor, né? Onde eu atuo realmente como médica da dor, né? Ou seja, faço a parte de medicina de dor. E assim, tá sendo um prazer enorme poder estar aqui discutindo com vocês, né? A gente sabe que a minha especialidade, ou seja, a anestesia, é tida como uma das especialidades onde realmente o médico sofre muito com aspectos relacionados à saúde mental, né? É tida como, inclusive, uma das especialidades médicas que mais tem consumo de antidepressivo, que mais tem consumo de benzodiazepínico. Então, assim, tá sendo um prazer enorme poder estar aqui, William, conversando contigo. É uma grande alegria, doutora Rafaela, lhe receber como convidada, né, para falar sobre esse tema que é pouco falado, não é, Rafa? Eu posso te chamar assim, Rafa? Claro, pode sim. Doutora Rafa. E existe uma busca, né, dos profissionais, inclusive da saúde mental, da saúde no geral, de, claro, se consolidar na carreira, né, buscar um caminho aí de êxito, de progresso em sua jornada, fazendo o que ama, o que gosta e também realizando, né, ganhos financeiros, por aí vai, né, suas realizações de sonhos, né, para sua família, consigo própria. Agora, que preço, né, se tem quando você parte para um caminho desse, Rafa, né? Vamos dizer assim, a pessoa, ela busca aí um êxito de carreira, que é uma carreira realmente complexa, que exige muito estudo, né? E eu gostaria de começar esse diálogo nosso abordando sobre isso, né? Como lidar com esse universo, né, que é tão sedutor, mas sem se perder, né? Sem se perder nessa jornada, né? Tanto nessa área do excesso de trabalho, como também se perder no equilíbrio da saúde mental, né? Eu já queria começar com esse mote, né? Essa percepção, você como um profissional, né, médica, como é que você encara isso? Como é que você visualiza isso? Willy, assim, tem dois tópicos que eu acho que são bem importantes a gente refletir, né? Principalmente quando você quer seguir essa carreira. Então, assim, tem dois pontos, acho que são dois pilares que a gente precisa estar refletindo diariamente, assim, quem é médico principalmente, né? Porque a medicina, ela tá muito atrelada a uma glamorização, a um status, sabe? E eu acho isso um caminho muito perigoso. Porque, assim, ao mesmo tempo que terminei a faculdade, sou médica e, enfim, consigo ajudar pessoas, a sociedade me cobra, inclusive, questões relacionadas à remuneração, né? Então, assim, a sociedade em si, ela cobra que a gente tenha status, que a gente tenha uma vida financeira muito boa, sabe? Então, assim, é incompatível socialmente. Por exemplo, um médico tá dirigindo um carro que seja um carro popular. As pessoas criticam muito. E, assim, essa linha é muito tênue e muito perigosa em relação, inclusive, a contestarem a sua capacidade, sabe? Então, muitas vezes, o profissional médico, ele é avaliado por aquilo que ele mostra,
né? Então, assim, se eu tô bem vestida, eu dirijo um carro importado, eu tenho uma casa muito boa, é comum que a sociedade olhe e diga, pô, essa médica é boa. Tá? Se eu opto por um estilo de vida mais simples, né? Ou seja, comprar um carro que seja um carro mais popular, enfim, ter um imóvel que seja um imóvel menor, é comum que a sociedade julgue a sua capacidade por isso e diga, não, eu acho que essa médica daqui, ela não é tão boa. Então, assim, esse status que a sociedade coloca para o médico, sabe? E principalmente de atrelar a condição financeira que esse médico tem em relação à sua capacidade, isso mexe muito com o psicológico da gente, com a sua saúde mental. Porque você fica constantemente sendo cobrado socialmente para você manter um padrão de vida muito bom, afinal, sua capacidade técnica está sendo julgada pelo teu padrão de vida. Então, isso faz com que você tenha uma autocobrança muito grande, para que você mantenha um padrão de vida muito alto, para que você seja julgado como um médico bom, sabe? Então, assim, esse ponto daí é um ponto que eu acho fundamental, sabe? Esse ponto tem que ser trabalhado, inclusive, nas escolas médicas, sabe? Então, é importante que os estudantes de medicina comecem a trabalhar esse aspecto relacionado a minha capacidade não está atrelado ao meu ganho, sabe? Então, assim, eu não preciso manter um padrão de vida super elevado para ser visto como um bom médico, sabe? A minha capacidade, ela tem que ser julgada pelo meu dia a dia, ela tem que ser julgada realmente pela minha técnica, sabe? Pelo meu conhecimento científico. Então, assim, isso daí seria o primeiro ponto que a gente precisa conversar muito sobre isso, sabe? Para desmistificar e quebrar esse tabu social, tá? E outro ponto que eu acho muito perigoso quando a gente fala de medicina é a glamorização da exaustão. Então, assim, é comum, por exemplo, você tá em um plantão, já tá várias vezes, eu tava dando um plantão e aí chegava um colega e se reuniam ali alguns colegas médicos na rendição desses plantões, então tinha cirurgião, os clínicos, enfim, os anestesistas, estavam todo mundo ali tomando café da manhã, enfim, chegavam os rendeiros. E um rendeiro dizia, eu tô exausto, já tô há 24 horas. Aí o outro dizia, eu tô chegando aqui com 48 horas. Mas eu já dei tantas horas. Eu tô há uma semana sem dormir em casa, sabe? E assim, era como se fosse uma competição pra ver quem tá mais exausto. Sabe assim, você tá reclamando porque você deu 24 horas? Eu tô aqui, vim pra te render, mas já dei 24, eu vou dar 48 aqui. Sabe? Então, como se fosse assim, uma competição pra ver quem realmente tá mais exausto e quem realmente tá trabalhando mais. Então, eu acho isso daí algo muito importante, muito impactante no psicológico do médico, sabe? E eu acho essa glamorização, assim, estou há 48 horas dando plantão, estou há uma semana sem dormir em casa, sabe? Eu acho isso daí algo muito perigoso, porque é como se a comunidade médica achasse isso bonito, sabe? Então, consequentemente, você se cobra por isso. Você fica, poxa, será que se eu tirar aqui uma semaninha de pausa, onde eu não vou dar plantão essa semana aqui, eu vou viajar, as pessoas já vão olhar pra mim e vão achar que eu sou preguiçosa? Sabe, assim, vai ser meio que incompatível o meu comportamento laboral em relação ao teu comportamento, porque você dorme 2 noites em casa, eu durmo todas as noites. É meio que incompatível o meu comportamento com o seu. E eu acho que isso daí, assim, essa glamorização dessa exaustão, sabe? Eu tenho que dar muitas horas de plantão. Isso é muito perigoso, né? Isso respinga muito na saúde mental da gente, sabe? Então, eu acho assim, a medicina, ela traz esses 2 pontos, que são pontos muito perigosos em relação à saúde mental, né? Essa glamorização de várias horas trabalhando e essa questão de eu preciso manter um status muito bom, porque a minha capacidade vai ser medida pelo que eu vou expor, sabe? Pelo que eu exponho para a sociedade. Então, eu acho assim que isso precisa ser trabalhado, sabe? Isso precisa ser muito bem trabalhado desde a graduação, para que isso realmente vá caindo por terra, para que a gente consiga realmente trabalhar aspectos relacionados a o que é que eu quero para mim, sabe? E não eu ter que escolher aquilo que a sociedade me impõe. Eu tenho que escolher ter um carro muito caro, mesmo que para isso eu tenha que dar 3, 4 plantões a mais por semana para pagar aquela parcela. Mas se eu estiver dirigindo um carro super top, o último lançamento, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, não, ela é médica e ela deve ser muito boa, sabe? Então, e o que a gente percebe é que em relação a rede social, isso fica muito mais evidente, né? Porque, assim, a ideia que eu tenho hoje é que você é o que você posta,
Certo. Sabe? Então, assim, o que é que o Willy é? Então, eu vou lá na sua rede social e paro e olho e digo, o Willy é isso. É o que está postado lá. Então, assim, você pode ser uma pessoa... essencialmente, assim, uma pessoa, enfim, que não tenha muito repertório de vida. Mas se você postou ali 5 viagens, eu vou dizer, nossa, o Willy é super descolado. Sabe? Porque você é o que você tá apostando. Então, ou você pode ser uma pessoa... enfim, com muito conhecimento, muita capacidade técnica. Mas se você é uma pessoa que não tem uma alta adesão à rede social, você gosta de viver no off, o Willy não deve ser um bom profissional, sabe? Então, acho que rede social acentua muito isso, da gente querer ostentar, sabe? Eu preciso ostentar a minha vida médica, eu preciso ostentar isso, porque as pessoas vão me julgar por aquilo que eu posto, sabe? Então, muitas vezes isso acaba com a minha saúde mental. Né? Porque eu preciso dar vários plantões para poder manter um padrão de vida alto, para eu poder estar ostentando em rede social, já que a minha capacidade técnica vai ser julgada por isso. E não necessariamente, né, Rafa, a questão do profissional, como você falou, não necessariamente aquele que tem uma capacidade técnica extraordinária, ele necessariamente está ali nas redes sociais, né, ou então está criando um enredo, né, nesse universo da cobrança, e preciso comprar o melhor carro, preciso, né, fazer as melhores viagens e ter a melhor roupa, estar nos melhores eventos. Nem sempre esse profissional está nesse meio, né? Muitos estão ali nos bastidores, são excelentes profissionais, não é isso? Exato. E aqueles que estão se mostrando demais ali, tem aquela história, né, de estar aparecendo demais, de repente não é tão bom quanto, né? Não tem tanta expertise, tanta vivência, tanta experiência como aquele que está nos bastidores, né? Isso acontece, né? Isso acontece muito, né? Assim, e a gente tá vivenciando agora, William, que eu acho que é uma mudança realmente de paradigma social. Né? Então, acho que a gente tem idades próximas, assim, e na nossa adolescência, enfim. Na minha graduação, eu fui formada pela UFPE, e na minha graduação a gente reconhecia os bons profissionais nas discussões clínicas. Então, eu estava discutindo ali com o meu staff, né, o meu preceptor, e eu parava e dizia, poxa, que discussão clínica rica. Né? Esse daí é um excelente preceptor, então provavelmente é um excelente médico. Hoje o termômetro muda. Né? Hoje o termômetro muitas vezes não é esse. O termômetro deixa eu ver aqui o quanto ele posta, né? O quanto, enfim, qual é o patrimônio dele, para eu ver assim, se ele tem muito dinheiro é porque ele atende muita gente, então obviamente é porque ele é bom. Sabe? Então assim, tem muita... Acho que tem uma discussão muito grande para a gente fazer em relação a isso, a marketing médico, até onde eu devo ir em relação a isso. O CFM, inclusive, tem uma preocupação muito forte, né? Agora com as redes sociais. O Conselho Federal de Medicina lançou, inclusive, uma portaria, que é uma portaria que fala o que é possível ao médico, o que é permitido ao médico fazer em rede social, para que a gente não perca essa mão. Hoje existe uma exposição tamanha que parece até desesperador do profissional querer mostrar sempre o que está fazendo, o procedimento, né, ali, e muitas das vezes até invasivo para o próprio paciente, né, Rafa? Perde o limiar, né, do que é permitido, que não é de bom tom ali naquele canal, né, específico, né? Isso, exato. E assim, a gente tem que parar um pouco, né, e pensar em alguns aspectos relacionados, principalmente à rede social, que se eu preciso estar a todo momento, por exemplo, mostrando o que eu tô fazendo, a minha rotina, inclusive, fica muito exposta. Né? E o que a gente percebe, inclusive, em rede social, em várias pesquisas que avaliam redes sociais dos médicos, tiveram, inclusive, pesquisas polêmicas passadas, né, que avaliaram que médico não podia postar em rede social, por exemplo, apologia à bebida. Então, por exemplo, se a gente estava numa mesa de bar que estava um copo de cerveja, eu não podia postar uma foto que mostrasse eu, você e uma cerveja aqui, que isso era uma apologia à bebida. O médico não podia postar foto com roupa de banho. Então, tiveram algumas pesquisas relacionadas à medicina em rede social. E o que a gente percebe é que a adesão é maior por parte dos seguidores para aquele médico, inclusive, que expõe sua rotina. Sua rotina não só médica, mas tipo, tô indo para academia. Então, assim, a população gosta de avaliar, de observar, na verdade, o dia a dia de uma pessoa. É tanto que programas que investem nisso, né, que confinam pessoas e você fica avaliando aquele dia a dia, tem altas audiências, assim. Porque as pessoas gostam um pouco de vivenciar o que você está passando. Então, vou postar que estou em uma academia, vou postar agora que estou no shopping, vou postar que estou no bloco cirúrgico fazendo anestesia. Então, se mescla um pouco a minha rotina profissional com a minha rotina pessoal, né? Então, fica
é muito aquele cenário um meio que de blogueirinho, né? E isso daí chama muita atenção. Só que ao mesmo tempo isso daí é algo que me cobra, né? E tudo que lhe cobra em excesso automaticamente prejudica a sua saúde mental, né? Então, assim, se a gente já tem um perfil, assim, os profissionais, né? Algumas pesquisas foram feitas e viram que os profissionais de saúde, eles têm um perfil de autocobrança muito grande. Por que a gente tem esse perfil? Porque a gente cuida do outro. Isso. Então a gente se cobra muito, né? Eu me cobro muito para fazer o melhor pelo meu paciente. Então eu já tenho um perfil essencialmente de autocobrança mais elevado do que a população geral. Então a minha tendência vai ser sempre estar me cobrando, né? Então eu vou ter um perfil mais perfeccionista em relação às pessoas que seguem outras linhas de vida profissional. Sim. Então o profissional de saúde tem um perfil de autocobrança maior, tem um perfil de perfeccionismo maior. E isso já predispõe a gente, você como profissional de saúde mental sabe, né? As pessoas que são muito perfeccionistas, as pessoas que se cobram demais, são pessoas que tendem realmente a ter... Isso já seria, digo, um fator de risco para você desenvolver pelo menos um transtorno de ansiedade, né? E aí você adentra, muitas das vezes, Rafa, uma rota de colisão sem saber, como você falou logo no início, né? Então, é muito tênue entre aquilo que é saudável e aquilo que é extremamente perigoso profissional, né? Já pegando um gancho com essa questão, Rafa, eu observei a gente até estava conversando nos bastidores, né? Existe um registro foi um artigo que eu estava lendo hoje de manhã, foi um artigo de 2022, na revista Medicina S.A., ela falava sobre a questão da pandemia influenciando, né, na questão da saúde mental dos profissionais de saúde, né, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, até nós, profissionais de saúde mental que ficamos nos consultórios, né. E tudo isso já existia, nessa questão da rede social, toda essa questão do status que você comentou agora há pouco, dessa busca, né, frenética de repente, de ganhar mais recursos, de trabalhar bastante, né, para ter esse recurso e manter esse status. E aí veio a pandemia, né? E aí muitos profissionais sucumbiram porque não conseguiram, de repente, manter aquilo ali, mas veio a pandemia também para, né, dar uma chacoalhada em tudo isso, né? Continua ainda, Rafa, hoje, pós-pandemia, né, que a gente pode considerar isso pela OMS, mas que houve algum aprendizado ou voltou ao estado que era antes, né? Ou tá pior, na sua percepção? Eu comecei a observar, né? Inclusive eu fiz com alguns alunos até um artigo científico, que era um artigo voltado realmente para a saúde mental, mas o foco era mais do estudante de medicina durante o processo da pandemia. Só que assim, tem uma enxurrada de artigos, né, que a gente vê falando sobre a saúde mental do profissional de saúde durante a pandemia, né? E o que é que a gente percebe? Muitos profissionais de saúde tiveram muitos problemas mentais em decorrência disso. Então, depressão, ansiedade. E assim, o que a gente observou, né? Eu, pelo menos, tive essa percepção durante a pandemia, é que eu sigo uma rede social de um conselho de medicina, certo. E assim, todos os dias tinha 2 ou 3 óbitos que o conselho colocava. Morreu hoje o médico fulano de tal, sabe? E quando a gente ia esmiuçar um pouco isso, muitos tinham morrido da doença, certo, da Covid, e muitos eram casos de suicídio. Então a gente observou no meio médico, assim, um aumento considerável de casos de suicídio, né? Então, muito por causa daquela tensão que a gente tinha, né? Então, assim, a gente estava no meio de uma emergência mundial, onde a gente tinha que sair do leito familiar, porque você não podia estar dando plantão numa linha de frente e voltar para casa para contaminar sua família. Então, muitos médicos saíram, né? E foram, inclusive, alugaram apartamentos ou ficavam em hotéis, mas tinham que ficar longe dos seus familiares. Então, você sai do seu leito, né, e você vai para uma linha de frente de uma doença que estava exterminando muitas pessoas, né, de uma doença que estava que estava trazendo para o mundo aí várias mortes. Então, assim, você estava... E assim, ainda tem outro
outro agravante muito grande, que era você ver os pacientes morrendo na sua frente, né? Então, você tá tentando fazer o seu melhor, mas a gente não tinha tratamento ainda, não tinha um tratamento consolidado, não tinha, tipo, uma medicação que você dizia, isso aqui é um antiviral, eu vou fazer, o paciente ele vai melhorar. Então, você tem que manter ali o manejo para o paciente acabava falecendo. Então, o que era que a gente via? Você estava longe da sua família, você estava morrendo de medo de pegar uma doença, e você estava vendo ali os seus pacientes, por mais que você fizesse o melhor, mas os seus pacientes morrendo. Ou seja, trazia pra gente um sentimento de impotência muito grande. Né? Aquele sentimento de, poxa, eu tô fazendo tudo o que eu posso, né? E mesmo assim o paciente ele tá morrendo. Sim. Então, assim, até onde eu sou uma boa profissional aí? Inclusive questões de você parar e se contestar em relação à sua capacidade. Então, tudo isso é um prato cheio, né, para desenvolver depressão, ansiedade. E, assim, o que a gente viu explodir, assim, de casos foi burnout. Então, as pessoas iam para os plantões, eram plantões extremamente exaustivos, né, principalmente para os hospitais de campanha. Então, tinha as UTIs, então eram plantões exaustivos com vários pacientes doentes e vários pacientes intercorrendo ao mesmo momento. Então, o plantão já era exaustivo em relação a isso. E a gente ainda tinha esse sentimento, né, de poxa, eu sou incompetente. Naquela minha UTI, por plantão morre pelo menos uma pessoa, 1 ou 2 pessoas, sabe? Então, assim, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Então, tinha N indagações que você fazia em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida pessoal, né? De você não poder estar junto dos seus. Né? Então, você estava na linha de frente de combate de uma pandemia e você não podia estar junto da sua família. Então, o que a gente viu, assim, foi um aumento importante do número de casos de depressão, ansiedade. E, assim, o que vale a pena a gente perceber também, William, é que antes disso, a gente já tinha, no meio médico, altos índices também de depressão e ansiedade. Então, a pandemia só veio intensificar isso, né? Só veio trazer realmente mais casos. Geravam muitos casos de suicídio, né? Dos profissionais até hoje, né? Até hoje a gente tem altos casos. A população médica é uma população que tem uma incidência maior de suicídio do que a população geral. Né? E assim, quando você para observar, isso vem desde a faculdade. Né? Quando você para ler artigos relacionados à saúde do estudante de medicina, a gente para assim, a gente fica estarrecido com os números, sabe? Então tem um artigo, até que eu li recente, foi um artigo de 2017, um artigo pré-pandemia, que é uma meta-análise, que avaliou estudantes de medicina do mundo todo, né? Então pegou artigos do mundo inteiro e no final compilaram em uma meta-análise para estudar a saúde mental do estudante de medicina. E assim, tem alguns números que chamam muita atenção, né? Por exemplo, dentro de todos os estudantes avaliados, a incidência de depressão chega a mais de 30%. Né? Ou seja, quase 1/3 dos estudantes de medicina tem o diagnóstico já de depressão, sabe? E assim, esse artigo ainda mostrava um número que eu fiquei bem estarrecida. 95% dos estudantes relataram um sentimento de desesperança. Então é aquilo, assim... É isso aqui ladeira abaixo, sabe? Eu não tenho esperança que isso vai melhorar, que a minha vida, que eu vou ter mais saúde mental, ou que eu vou ter mais lazer. Então, 95%, isso é um número absurdo, né? Relataram esse sentimento de desesperança. Que isso, inclusive, é um pontapé inicial para uma depressão, né? Você começa com esse sentimento de desesperança, esse sentimento de tristeza contínua, né? Que tipo, a minha vida não vai, nem vem, eu não tenho esperança de que isso vai melhorar. Então, isso daí é uma sementinha ali para que, de repente, você desenvolva um problema mais sério, né? Então, assim, tinham números que você ficava, nossa, tipo, mais de 50% dos estudantes de medicina relataram episódios de ansiedade. Então, assim, a gente vê que não tem uma preocupação em si, muitas vezes, da parte acadêmica, né, para já cuidar dessa pessoa nesse momento, para formar a pessoa com estrutura psicológica mais fortalecida para exercer a profissão. Para lidar com esses desafios, né, da profissão, inerente à profissão, né? Exato. Que é uma profissão que exige muito do profissional e que também que você está em evidência o tempo todo, não é isso? Exato. E muitas pessoas não estão ali prontas para estar em evidência. Tem muito isso. E outra questão que eu falo muito com os pacientes, Rafa, é quanto é perigoso você vestir essa capa do super-herói.
super-homem, né? Supergirl, né? E é pesado. E nota-se aí que, como você relata, né? Há muitos profissionais que estão vestindo essa capa, né? É porque ele quer estar onisciente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazendo tudo e ainda ser o protagonista dessa história, né? Como? William, essa tua pergunta me fez lembrar de um livro que eu li recentemente, sabe? E é um livro que fala muito sobre isso, assim, sobre o fato de você se sentir perfeito, né? E se sentir capaz de fazer tudo. E como isso afeta o psicológico da gente, sabe? E como isso afeta, inclusive, a sua incidência de sucesso, né? Então, o nome do livro é O Princípio da Caixa Preta. Aí, o que é que esse livro faz? É um livro bem bacana, assim, ele compara muito medicina com a aviação. E ele diz o seguinte, ó, a gente tinha um momento específico onde os erros da medicina podiam ser comparados com os erros da aviação. Só que o que foi que a gente viu? A aviação progrediu muito mais e hoje tem muito menos erros. E a medicina continua com os profissionais errando. E aí, quando você vai esmiuçar isso, o que foi que aconteceu? Quando a gente fala de aviação, os erros que são cometidos, eles são expostos e você aprende com aquilo. Não é tanto que quando cai um avião, a primeira coisa que o povo vai atrás é da caixa preta, para abrir a caixa preta, para saber o que foi que aconteceu. Engenharia reversa, né? Exato. Eu quero entender um pouco a conversa desse piloto com essa torre, eu quero saber o porquê o avião caiu, né? E quando aquilo é desvendado, o avião caiu por uma falha técnica, ou foi por uma falha humana, aquilo dali é exposto para todas as escolas. E eles ensinam, ó, em 2023 caiu um avião assim, assim, assado, o piloto foi o Willy e a falha foi essa. Cuidado, para que você não caia também. E muda os protocolos, né, Rafa? Os protocolos mudam, exato. Então, assim, eles usavam os erros como escada. Né? Então, era a exposição do erro não para menosprezar o piloto ou a empresa aérea, não, era a exposição do erro para eu parar e dizer, poxa, como é que isso aqui pode ser evitado para que esse mesmo erro ele não aconteça de novo. Na medicina é o inverso. Na medicina a gente observa isso que você falou. Eu boto uma capa, sou uma super heroína, então é impossível para mim errar. Tá? E é inadmissível no meu psicológico que eu cometa um erro. E se um dia eu fizer isso, eu vou botar panos quentes. Eu vou cobrir aquele erro e ninguém vai saber disso. Certo? Então, assim, a gente não tem como aprender com os erros médicos. Sabe? E aí, por que a gente não aprende? Porque isso, na verdade, não é uma cultura nossa. De dizer assim, a gente precisa parar. Mesmo, eu não tô dizendo que a gente deve expor a pessoa que errou. Sabe, mas expor assim, ó, esse erro aconteceu. Foi o quê? Foi uma falha em um protocolo? Então vamos refazer? Foi o quê? Foi alguém que esqueceu isso, isso e isso? Então vamos frisar isso de novo, seja em livro, em artigo, nas aulas, porque isso daqui não pode acontecer novamente. Sabe? Então não é a exposição do erro de forma punitiva. Sabe? É a exposição do erro como formato de aprendizagem, como um instrumento importante para que outras pessoas aprendam com isso. E na medicina tem muito esse estigma de o Willy errou, ele é péssimo, eu já taxo isso, sabe? Então, assim, se eu sei que eu errando ali, o que vai acontecer, todo mundo erra, certo? Mas assim, eu sei que eu errei. Se esse meu erro ele for exposto, eu vou ser taxada como uma pessoa incompetente, eu vou acobertar esse erro. Afinal, eu sou uma super heroína, eu não posso errar. Então, assim, esse fato de eu ter essa consciência de, eu não posso errar, isso retroalimenta aquele meu sentimento de autocobrança, né? Então, os profissionais de saúde, eles têm um sentimento maior de perfeccionismo, de autocobrança. Então, automaticamente eu trabalho sobre uma pressão ainda maior de eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Sabe, assim, se eu errar, isso vai ter que ser abafado de toda forma, então eu não posso errar. Então, isso maximiza a autocobrança que a gente tem e, obviamente, vai culminar em um burnout, né? Daqui a pouco vai chegar um momento que, para mim, vai ser... Eu me cobro tanto, eu tô tão exaurida dessa cobrança, de ser perfeita, que, assim, exercer a medicina, para mim, vai ser um peso. Né? Eu tô indo para o meu plantão e eu vou cheia de várias cobranças, eu vou cheia de, não posso errar, eu não posso, enfim, eu tenho que estar atenta a todo momento. Então, isso daí é um prato cheio, realmente, para que a gente desenvolva aí processos relacionados à saúde mental. E você me lembrou de um fato, Rafa, comentando sobre isso, e a gente estava conversando também nos bastidores sobre esse ponto da preparação do jovem que está ali na formação da medicina, né? Eu me recordo que, se eu não me engano, foi numa aula de segundo período, algo assim, né, também na medicina,
Também informando que eu não sou médico, o Rafa é médica já formada, eu ainda não sou formado em medicina, né? É importante esse detalhe, mas ainda estou em estudo, né? Eu me considero acadêmico de medicina. E numa das aulas, isso é um relato que eu presenciei com um profissional de saúde mental e eu vi, faz total sentido o que a Rafaela está falando aqui, doutora Rafaela, vi nos estudantes tensão, uma ansiedade já que faz parte da rotina deles, essa ansiedade, e já vi N vezes estudantes ali chorando quando numa aula de onde você tem um PBL, né, que é a questão que você está lá numa discussão, é lançado uma problemática e o aluno vai ali discorrer utilizando, claro, artigos e por aí vai, da medicina. Porém, já vi várias vezes o estudante ali chorando, né, em desespero, tremendo, com crise de ansiedade. Então, o que é isso? É o que Rafa está falando, a cobrança, né, que começa desde cedo e muitas das vezes a pessoa não tem emocional para aquilo. É muito comum hoje, tem alguns artigos voltados para esse tipo de abordagem também, de que a juventude hoje, essa juventude que seria mais na década ali de ano 2000, né, 2010 e por aí vai, é uma juventude que ela já nasce com baixa resistência a frustrações. Então nós, profissionais de saúde mental, já sabemos que isso é bem comum entre os jovens de hoje. Então, quando você, né, tem um jovem que ele tem baixa resistência a frustrações, quando adentra uma medicina, um curso mais apurado, que realmente exige, aí ele começa a decair desde a sua formação. E como o Rafa fala, né, a doutora Rafa, ela, quando chega no finalzinho da formação, a pessoa, o que é que eu vou fazer, né? Eu não consigo sustentar isso. Eu não sou tão bom tecnicamente, ou então fico com dúvidas, né? N dúvidas que são comuns do jovem que está saindo da faculdade, né, Rafa? Mas já vem uma exigência gigantesca, né? Com aquele jovem. E muitas vezes não está nem preparado para aquilo, né? E assim, uma coisa que eu observo também como docente é que muitas vezes os docentes não estão preparados para isso, né? Aí fazendo uma analogia, a gente vivenciou agora, né? Saiu um artigo de 2021 falando sobre saúde mental dos médicos brasileiros. Certo. Né? Aí falava só sobre os médicos brasileiros. E esse artigo, ele dizia o seguinte, que 2/3 dos médicos revelaram que eles não observam o acolhimento das estruturas que eles trabalham, das instituições que eles trabalham em relação à saúde mental. 2/3. Né, uma amostra considerável aí, 67%, pelo menos, dos médicos revelaram que eles não são acolhidos. Ou seja, eu trabalho em uma instituição, eu estou me dedicando àquele hospital, e se eu desenvolver algum tipo de doença mental, então uma depressão, enfim, TAG, eu não me sinto acolhida, né? Aquele estabelecimento não tem estrutura para chegar e me acolher em relação a isso. Aí, fazendo uma analogia à graduação, muitas vezes os próprios docentes não têm o preparo para estar acolhendo aquele estudante que está desenvolvendo ali, de repente, uma depressão, ansiedade, enfim, sabe? Então, ou até um próprio burnout. E muitos, só um gancho, Rafaela, muitos até estimulam a questão do embate ali, não é? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que... Né? E isso vem muito, Ili, de uma geração que foi uma geração mais antiga, né? Que era uma geração extremamente competitiva em relação à medicina. E assim, vem de uma cobrança. Você, quando termina o curso, né? Que você, enfim, envereda um pouco pela vida acadêmica, o docente médico, né? Eu, pelo menos, sinto muito isso na pele. A gente tem uma autocobrança em relação a questões sociais, sabe? Então, assim, toda vez que eu entro numa sala para dar uma aula a uma turma de medicina, eu tento fazer realmente uma aula bem feita. Por que isso? Porque eu fico pensando, meu Deus, eu tenho um comprometimento social de fornecer, eu como docente, de fornecer bons médicos para a sociedade, de ensinar direito, de ensinar os protocolos mais recentes, de ensinar as diretrizes mais recentes, para que no final diga assim, olha, socialmente eu cumpri o meu papel. Né, eu estou fornecendo à sociedade um médico bom. Porque se eu deixo isso muito frouxo, então se eu vou e dou uma aula de qualquer jeito, e eu não me preocupo com a sua formação, o que é que vai acontecer? Eu posso fornecer para a sociedade um médico que vai matar minha mãe.
Uhum. Não é que minha mãe chega em uma emergência e o cara tá lá, não sei, fala, professor, e aí? Tudo bom, tudo? Não, essa aula daqui da senhora, que a senhora deu de infarto, eu acho que o guideline é esse. Eu vou tentar fazer aqui qualquer coisa e matar uma pessoa, né? Então, assim, o docente médico tem um compromisso social, tem um papel social importante. Então, às vezes, a gente perde um pouco a mão nisso, né? Eu preciso fornecer o melhor médico possível, então eu vou fazer as provas mais difíceis, porque o meu aluno, ele tem que estudar muito, ele tem que se esforçar demais. E assim, a linha é muito tênue entre você exercer realmente uma docência saudável e comprometida e você exercer aquela docência mais carrasca. Né? Então essa linha aí é muito tênue. A gente não pode perder muito a mão, a gente também não pode acochar demais a ponto de cobrar rodapé de livro. Né? Então a gente tem que ter muita, assim, para ser docente na medicina, você tem que ter muita coerência. Né? Você tem que parar, por exemplo, até quando você vai fazer uma avaliação, uma prova. Então, eu tenho que parar e fazer uma prova e avaliar essa prova e dizer, não, essa prova aqui está excelente para um médico que vai para uma emergência. Cobrei questões importantes em relação à emergência. Essa prova daqui, ela tem coerência. Né? E não assim, não, essa prova daqui eu acochei tanto que eu botei um rodapé de livro, uma doença super rara que talvez ele nem veja a vida inteira. Mas eu vou botar essa doença super rara para o povo saber que a doutora Rafaela cobra, a prova dela é muito difícil e o povo tem que se matar de estudar. Sabe? Então, assim, até a estrutura acadêmica hoje do meio médico, ela precisa ser, talvez, repensada, ela precisa realmente ser discutida dentro de alguns aspectos, sabe? Para que a gente torne um ambiente acadêmico um ambiente coerente. Certo. Não um ambiente frouxo, né? A gente precisa, o estudante de medicina, ele precisa ter uma carga de estudo muito grande. Ele tem uma responsabilidade social importante, né? Ele vai sair dali, ele vai lidar com vidas, então ele não pode estar despreparado, né? Ele não pode sair matando todo mundo, né? Um CRM não é uma licença para matar, né? Pelo contrário, é uma licença para salvar as pessoas. Então a gente tem que ter um ensino médico que seja um ensino muito coerente, não um ensino frouxo, mas não esse ensino carrasco, esse ensino que seja algo adoecedor. Né? Então tem que ter um ambiente saudável e você tem que cobrar aquilo com uma certa coerência para que você coloque na sociedade médicos bons, mas também médicos saudáveis mentalmente. Né? E não médicos bons, mas médicos com alto índice de suicídio, de burnout, de depressão. Né? Porque ele já adquiriu isso na própria jornada acadêmica dele. Sabe? Então, assim, essas discussões são muito importantes para que a gente vá quebrando esse tabu de falar sobre isso, principalmente, né? Mas, assim, vá repensando estruturas acadêmicas, a gente vá repensando como isso pode ser feito para deixar um ambiente saudável, porém um ambiente comprometido com o paciente, sabe? Um ambiente comprometido com a sociedade. Então, acho que esses daí são pontos importantes. É algo que precisa dialogar com o meio, inclusive meio médico, sobre isso, né, Rafa? Com os docentes, com o próprio conselho, né, sobre esse âmbito dessa mudança do ensino, né? Isso é bem presente, você lida diariamente com esses jovens que estão aí nas salas de aula, né? E, claro, existem sonhos, existem projetos de todo mundo ali, mas existe também um limite entre aquilo que é, como você falou, é perigoso, né? Você exagerar demais, como eu assisti na sala de aula. Um aluno, né, terceiro período, já se desmanchando em ansiedade, em choro, entrando no processo depressivo. Será que o caminho é esse, né? Isso, e eu acho, William, uma coisa importante é que a medicina, né, isso inclusive foi uma frase que eu ouvi durante a minha graduação de uma colega. Né, a gente estava ali conversando e esperando o professor chegar para dar aula e ela disse assim, a impressão que eu tenho é que a medicina nos rouba os melhores anos da vida. Sabe? Então, assim, a gente faz uma graduação de 6 anos. Sim. Né? Em seguida, você parte para o seu trabalho e a medicina ela é vista muito como um sacerdócio. Né? Você escolheu aquilo, você é sempre médico. E, assim, eu vejo muito isso, por exemplo, nas festas da minha família. Eu tô lá na festa, tô comendo minha coxinha e chega alguém, ó, olha aqui esse exame. Ou seja, a todo momento, 100% do meu tempo eu sou médica. Né? Então, assim, eu sou médica não só no consultório, não só na sala de aula, mas eu sou médica em uma festa de família. Certo. Coisa que se você for, por exemplo, um arquiteto, eu não vou chegar lá, vou, sei lá, comendo uma coxinha em uma festa, chegar e dizer, ó, faz aqui a planta da minha casa, faz aqui, enfim. Não vou. Ou se você for um advogado, eu chegar e dizer, ó, eu quero processar uma pessoa, a primeira coisa que você dizer é o quê? Segunda-feira, vai lá no meu escritório, a gente senta e a gente conversa sobre teu caso. Mas se uma pessoa chegar com um exame lá, olha aqui esse exame, e dizer assim, ó, terça-feira eu faço ambulatório, vai lá que a gente conversa sobre isso. Primeira coisa que diziam,
Uhum. Mas, rapaz, William, a pessoa aqui querendo te mostrar um exame e tu fazer uma coisa dessa. Então, assim, você é médico 100% do seu tempo, né? Isso afeta muito também a saúde mental da gente, né? E, assim, é feito, essa minha amiga falou, rouba os melhores anos da vida da gente, porque nos melhores anos, ou seja, a sua juventude inteira, você tá ali dedicado a estudar. Todos os seus colegas, isso você vivencia constantemente, né? Todas as minhas amigas, por exemplo, eu sou de Caruaru, então tinha o São João da cidade, o maior São João do mundo, papapá. As minhas amigas ligavam, ó, tu vem esse final de semana? Não posso, eu tô em semana de prova, eu tô em mês de prova, não sei o quê. Poxa, mas tu não vai vir nem um dia? Não, infelizmente não vou. Porque todos os dias eu tenho que estar estudando, depois tem um ambulatório, depois tem um plantão não sei onde, não sei o que. Então, assim, rouba aqueles melhores anos, sabe? E assim, uma coisa que eu venho percebendo, e que pra mim foi um choque, assim, que eu percebi até em um ambiente que não tem nada a ver com medicina, é como a medicina vira a característica principal da sua vida, sabe? Então você esquece de si. Quando foi que eu percebi isso? Eu contratei. Tá acima de você, no caso, né? É uma Exato. entidade acima de você. É uma entidade acima de você que lhe descaracteriza, Uhum. né? E você é médico 100% do tempo. Então, assim, em uma festa, você vai ser médico. Em um barzinho, confraternizando com seus amigos, você é médico, né? Porque o povo fica tirando dúvida eu tô sentindo uma dor aqui, e aí, não sei o que. Você tá ali querendo descontrair, mas você não consegue. Uhum. E aí, eu pensei, não, eu disse, não, eu vou aprimorar o meu inglês. Sim. E contratei um professor norte-americano só pra gente conversar. Eu só queria aprimorar minha conversação, Certo. né? E no primeiro dia de aula, a gente fazendo online a conversação, ele conversando em inglês comigo, ele disse assim, me conte quem você é. Aí eu fui dizer, meu nome é Rafaela, eu sou médica. Ele disse, não quero saber o que você faz. Eu quero saber quem você é. Muito bem. E a primeira coisa que eu disse foi isso. Meu nome é Rafaela, eu sou médica, sou anestesista, não sei o quê. Aí ele me interrompeu na hora, ele me cortou na hora. Ele disse, eu não quero saber o que você faz. Eu quero saber quem você é. Foi nesse momento que eu percebi que fiz o link com a frase dessa minha amiga, a medicina rouba os melhores anos da nossa vida. É como se assim, eu sou médica. Numa festa, em um barzinho, no meu consultório. Eu sou médica. Então é como se aquilo fosse minha essência. Quem eu sou? Sabe, quando você para e você pergunta assim, quem eu sou? A primeira coisa que um médico diz é, eu sou o Willy, tenho 30 anos, sou médico, sou urologista. Não, aquilo é o que você faz, não é quem você é. Uhum. Sabe, assim, quem é que você é? Aí você para e pensa, mas de onde vem essa descaracterização que a medicina faz da gente? Sabe, de pegar esse Willy daqui, caracterizar todo como médico e você perder a sua caracterização. Porque se você vive ali estudando, dando plantão, a sua vida gira em torno disso. Quais são os seus hobbies? Aí você diz, não sei, faz 3 meses que eu não tenho um tempo livre pra mim. Eu chego em casa muito cansado, só deito e vou assistir uma Netflix. Faz 6 meses que eu não pratico uma atividade física ou que eu não faço o que eu realmente gosto. Então, se você vai deixando isso de lado, você se descaracteriza. O que é que você gosta de fazer? Você diz, não sei, faz tanto tempo que eu não paro. Pra onde é que você quer viajar? Ah, não sei, faz 3, 4 anos que eu não tiro férias. Então, sei. E aí faz sentido, Rafa, né? Nessa rota de colisão, aí para quem está do outro lado, né? Quem busca aí a medicina, quem já é médico, médica como a doutora Rafaela. Aí a pergunta que se faz é essa. Tem 2 perguntas que eu faço normalmente aos pacientes. Quando falam, olha, eu tô correndo, eu até falei isso no último podcast e vou repetir aqui. Eu tô correndo, você tá correndo para onde, né? E o paciente fala, mas doutor, tô correndo muito. Eu sempre pergunto, mas tá correndo para onde? Essa é a primeira questão. E outro ponto é esse, vale a pena ir nessa rota de colisão e você não vai aproveitar as suas férias, ou então uma viagem, aproveitar sua família, seus filhos, né? Seus melhores momentos, como a Rafaela falou, que são roubados, será que vale a pena? Será que não vale a pena reduzir um pouco? Cuidar de forma multidisciplinar da sua vida, né? Da parte física, psíquica, mental, com a terapia, buscar uma nutrição, buscar um esporte, né? Fazer aquilo que lhe dá prazer, de repente um surf, descer, pular de paraquedas, ou viajar, fazer uma trilha. Será que não vale mais a pena do que você se deteriorar, se acabar, né? Tem que ter um propósito, né? Afinal, estamos aqui por algum propósito. Pense sobre isso, reflita, porque se não faz sentido, então para que seguir esse caminho? Não estou dizendo para você largar a medicina, porque é uma das profissões mais lindas, né? Existem tantas profissões lindas, a medicina é uma delas, porém isso que a Rafaela falou é importantíssimo
pensarmos, nos faz refletir, né? Quando esse professor americano pergunta para ela, né? Quem é você? Então responda, quem é você que está aí do outro lado, que isso já pode ser um caminho, um despertar para esse novo trilhar, né? De uma vida diferente do que você está levando aí. Porque exigir demais de forma desequilibrada, isso vai lhe repercutir em algo aí. E certamente normalmente não é algo muito bom, não, né? Você vai perder algo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde, né? Será que vale a pena perder a saúde por um caminho que realmente não faz sentido? Pense sobre isso. E essa é uma reflexão. E baseado nisso, doutora Rafaela, eu quero perguntar, você que tem uma filha pequena, né? Nesse sentido, como é que você, hoje, como profissional, né? Uma médica, que já é extremamente experiente, que forma outros médicos, né? Como é que você passa isso, né, que você falou, nesse universo também com a sua filha, né? Como é que você, como profissional, delimita isso, né? Nesse sentido, que é uma forma saudável de você não deixar uma criança, né, crescer sem mãe, né? Crescer, puxa, minha mãe só vive em plantão, minha mãe não tá em casa nunca, né? Como é que você lida com isso, Rafa? A minha filha, na verdade, foi um ponto importante, né? Inclusive, quando esse professor perguntou, né, quem é você? Eu já fui dizendo, sou Rafaela, sou médica. Ele disse, não é o que você faz, é quem você é. E aí eu parei, assim, ele ficou olhando pra mim, eu parei um tempo, eu disse, poxa, quem eu sou? Né? Então foi nesse momento que eu disse, eu sou mãe. Aí ele disse, pô, gostei. Fale mais sobre isso. Então eu fui conversando sobre esses outros papéis que a gente exerce, que muitas vezes a medicina cai em cima, suplanta, e você acaba sem conseguir desenvolver esses outros papéis, né? Então, assim, a maternidade para mim foi um ponto importante de inflexão, de mudança no meu estilo de vida, sabe? E um ponto importante de reflexão, que foi quando eu parei, assim, em um determinado momento, mas assim, não foi logo que Lívia nasceu, né? Não foi logo que a minha filha nasceu, foi depois, assim. Quando eu parei, eu disse, não, esse papel daqui eu preciso exercer. Eu não sou só médica, sabe? Eu não sou só professora de medicina. Eu preciso exercer esse papel também, eu preciso exercer bem feito. E foi naquele momento, eu lembro que teve uma preceptora minha, inclusive, que falou isso, né? Ela estava conversando comigo, ela disse, como é que você tá? Eu estou bem, só estou muito cansado. Acho que na época a minha filha tinha 4, 5 meses, então estava demandando muito. Ela disse, estou muito cansada. Ela disse, olha, Rafaela, vai existir um momento que há um encaixe entre mãe e filho. E não é assim que o filho nasce. Então demora um tempo e vocês vão se encaixar. E quando vocês se encaixarem, é quando a maternidade que já nasceu em você vai aflorar. E realmente isso aconteceu. Acho que Lívia tinha uns 9 meses, então ela já estava um pouquinho mais independente, assim. Foi um momento de encaixe, sabe? Que a gente se encaixou. Encaixou a rotina dela com a minha rotina, a vivência dela com a minha vivência. Então, assim, foi um momento massa, sabe? Foi um momento, assim, que eu parei e eu refleti, né? Acho que, assim, ela nasceu um pouquinho antes da pandemia. Então, quando a pandemia veio, que eu fiquei mais tempo em casa, inclusive, ela tinha 1 ano, mais ou menos. Então, assim, eu fiquei mais tempo com ela também, sabe? Mas, assim, a maternidade é algo que, pra mim, assim, é um ponto forte em relação à minha saúde mental. Sabe? É um ponto forte em relação à saúde mental, porque eu encaro aquilo como um dos papéis que eu tô exercendo além do papel profissional. Então, assim, a minha vida não é só vida profissional, sabe? Eu tenho uma vida pessoal, tenho uma vida afetiva, tenho uma vida com a minha filha, né? Tenho um papel de mãe pra estar exercendo ali. Aí você diz, mas não é muito cansativo? É cansativo, mas também é muito prazeroso. Sim. Sabe? Então, assim, hoje a maternidade, pra mim, é um fator protetor em relação a desenvolver problemas mentais, a desenvolver uma depressão, ansiedade, enfim. Hoje, pra mim, é um fator protetor, sabe? Assim, tá junto da minha filha. Hoje ela tem 4 anos, então ela tá bem mais, naquela fase bem mais gostosa de brincadeira, completamente independente, né? Então ela já faz todas as atividades dela sozinha, então você só fica ali fiscalizando, mas assim, tá junto com ela, pra mim, a maternidade, pra mim, é um fator protetor em relação à saúde mental. E aí, conversando com outras mães, né, que assim, têm filhos mais ou menos na mesma idade, elas falam como a maternidade exaure a pessoa.
sabe? E realmente isso acontece. E assim, a gente vive um momento, né, de muita glamorização da maternidade. Nossa, eu tenho que estar linda a todo momento, eu tenho que tirar altas fotos com a minha filha e estar perfeita nas fotos. E assim, no começo, isso pra mim, eu confrontava muito com aquilo que eu via em rede social. Poxa, as pessoas conseguem dar de mamar 2 anos o filho, e eu tô com dificuldade aqui pra manter a amamentação da minha filha com 4 meses. E assim, nossa, dá de mamar, eu vi as fotos, a mãe segurando o bebezinho, assim, sorrindo. E é um processo extremamente doloroso no começo. E ninguém fala disso, sabe? Então eu me sentia muito culpada, assim, poxa, por que as mães tiram foto aqui rindo e eu tô toda descabelada? Eu tinha que escolher entre, agora, nesse momento, foi o momento que ela dormiu, eu vou comer, eu vou dormir ou eu vou tomar banho? Então você tem até que fazer essas escolhas. Não, porque ela vai dormir aqui durante 30 minutos, então eu tenho 30 minutos pra fazer alguma coisa minha. Então, assim, ninguém fala sobre isso. Então, você fica se culpando em relação a isso. Mas quando começa a passar esse processo, que começa a ter um encaixe, é muito cansativo, mas também é muito prazeroso, né? Então, a maternidade hoje, pra mim, é realmente um fator protetor, né? Me cansa fisicamente, mas mentalmente me dá muita alegria, sabe? Então, assim, isso pra mim, a maternidade pra mim foi um ponto de inflexão muito importante, porque foi um ponto que eu parei pra refletir. E eu mudei muito a minha vida depois que eu fui mãe, sabe? Então, inclusive, eu lembro de uma vez, eu conversando com uma prima, né? Ela tinha ido visitar, enfim, acho que Lívia tinha na época uns 5 meses, ainda era um bebezinho. E eu conversando com ela, dizendo assim, de repente tá me dando uma vontade tão grande de virar dona de casa, de sair de tudo, de todos os meus empregos, de virar dona de casa, e tá aqui cuidando da minha filha, não sei o quê. Ela ficou, acho que você tá com alguma alteração hormonal, né? Só que não. E aí, veja, assim, um ponto que a gente tem que parar pra pensar é, ver o comentário assim, não, isso não é normal de você, sabe? Tipo, você deve estar com alguma alteração hormonal pra você estar falando isso. Então, assim, como as pessoas, inclusive, julgam se aquilo dali, se, tipo, cuidar dos seus filhos, de repente fazer uma gestão de uma casa, aquilo dali é visto como, não, como assim? Você é médica? Quer desistir? Enfim, como assim a gente não pode mudar de repente, sabe? Não pode acontecer alguma coisa na sua vida que você diga, não quero mais isso pra mim. Quero mudar de carreira, quero fazer outra graduação, por exemplo. Sabe? Não pode. Uma vez médico, sempre mantendo status, sempre mantendo sua rotina e sempre glamourizando essa rotina exaustiva. Se você disser que não quer mais isso, que quer reduzir os seus plantões, que quer mudar o seu estilo de vida, nossa, não, isso é uma coisa que não pode acontecer. Sabe? Isso é uma coisa demonizada. Então, assim, isso é outra questão importante que a medicina traz para que a gente reflita. Sabe assim, o que eu tô fazendo hoje da minha vida é o que eu quero fazer ou é o que a sociedade impõe pro médico? Sabe, o que eu tô fazendo hoje da minha vida é o que eu quero fazer ou é o que a sociedade impõe para um estudante de medicina? Sabe, será que se eu for pra festa do meu amigo e eu tenho uma prova amanhã, sendo que eu já estudei tudo, mas eu sei que todo mundo tá revisando hoje à noite, mas eu já estudei, mas se eu for pra essa festa, as pessoas vão me ver como um aluno banda voou, sabe, mesmo já tendo estudado, não, então eu tenho que ficar em casa, vou perder a festa da minha família, porque eu tenho que ficar em casa, porque eu tenho que estar estudando, sabe, porque é isso que a sociedade impõe. Então tem algumas coisas assim que são bem importantes, né, pra gente parar pra refletir. E a sociedade impõe muito que você médica, você tem que ser excelente mãe e excelente médica. E às vezes a gente não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Sabe? Então tem hora que eu não consigo ser uma excelente mãe pra Lívia, porque naquela semana eu tô sobrecarregada. Mas na próxima semana eu consigo passar mais tempo com ela. Mas tem semanas que eu tô com muito mais atividade. Então eu não consigo ter tanto tempo com ela. Sabe? Então, assim, é um limbo muito grande que você vive entre o que a sociedade impõe e o que realmente você quer fazer, sabe? O que realmente dá prazer ali, enfim. Então, assim, a gente tem uma teoria, né, que diz o seguinte, que a sua vida, ela é marcada por 20% das coisas que acontecem com você e 80% de como você interpreta essas coisas. Então, sua vida inteira vai ser marcada só por 20% do que acontece. O mais importante é como você encara. A regra de Pareto, né? Tem essa regra. Isso, então, quando você para, na verdade, para você avaliar, acho que você precisa encarar as coisas com um formato diferente, com mais leveza, mas assim, sem perder quem você é, né? Eu não sou médica. Eu sou... medicina é algo que eu exerço. Mas assim, eu não sou médica.
né? Tipo, a minha vida não se resume a ser médica, né? Eu sou muito mais coisa além disso. E quando você abre sua cabeça para isso, você enxerga realmente a maternidade como, poxa, a maternidade é algo prazeroso para mim. Não é mais uma demanda que eu tenho, não é mais algo que vai me deixar É um exaurida. fardo, né? Exatamente, não é mais um fardo. E então a resposta para quem está do outro lado aí, a pergunta a se fazer é essa que Rafa propôs, doutora Rafa, que é quem sou eu? Primeiro, né? Antes mesmo de exercer, seja a medicina ou qualquer outra profissão. Aí você tem uma resposta daquele caminho que você deseja tomar e como você vai conduzir esse caminho. Que seja de forma saudável ou não, né? Mas é uma questão de escolha, né? Ou tomar uma direção saudável ou então realmente partir para um caminho aí que não é nada bom, né? Então, Rafa, a gente já está chegando no finalzinho aqui do podcast. É interessante, viu? São assuntos que a gente vai abrindo, né? O leque começa a adentrar, é bem vasto, né? Mas a ideia é justamente essa, trazer a luz para uma questão que é pouco discutida e certamente quem está do outro lado, que seja profissional médico, profissional de saúde mental, que também não esteja ainda buscando esse caminho, certamente esse podcast, esse assunto que a gente trouxe hoje vai te ajudar de alguma forma a tomar decisões, talvez até diferentes, saudáveis para você, para todos que estão à sua volta. Então, para a gente fechar com chave de ouro, né? Qual a sua orientação? O que é que você falaria para as pessoas que estão aí do outro lado, né? Que estão assistindo o canal? O que é que você falaria para estudantes, profissionais de saúde, né? Ou pessoas que estão almejando essa área, né? O que é que você sugeriria iniciar? Ou aqueles que já iniciaram, já estão no meio, para manter aí o equilíbrio, a saúde mental? O que é que você poderia falar nesse sentido? William, eu acho que é bem aquilo que a gente estava discutindo antes, né? Assim, elenque suas prioridades, sabe? Então, acho que é muito isso que você falou, de saiba quem você é, porque sabendo quem eu sou, eu conheço as minhas prioridades. Uhum. E essas prioridades vão ser sempre o ponto-chave da minha agenda, né? Então, eu tenho uma agenda hoje de estudante, de médico, enfim. Então, eu preciso parar. Primeira coisa, eu preciso parar e refletir quem eu sou. E quem sou eu, além do que eu faço? Mas quem eu sou como pessoa? Quais são os meus princípios? Elenquei isso, eu sei quais são minhas prioridades. Uhum. Sabe? Então, assim, se minha prioridade vai ser minha filha dentro do meu final de semana, eu não pego plantão fim de semana. Eu sei que quem eu sou faz parte de mim ser mãe, né? Eu já entendi isso. Então, eu já coloquei a minha filha como uma das minhas prioridades no fim de semana. Então, minha agenda tá ali com minhas prioridades. Durante a semana eu trabalho, mas no final de semana eu vou ter ali para minha filha, ou sábado é dela, ou domingo é dela, enfim. Mas assim, ou todas as noites, eu quero ficar todas as noites assistindo uma série infantil junto com ela. Isso é uma prioridade para mim. Então, a minha agenda é montada conforme as minhas prioridades. E as minhas prioridades nascem dessa pergunta de quem eu sou. Sabe? Então, primeira coisa é elenque suas prioridades, para que você faça a sua agenda, para que você, enfim, faça a sua vida com base nas suas prioridades. E outra coisa é, saiba onde você quer chegar. Né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Assim, para quem não sabe aonde vai, qualquer vento é favorável. É a frase de Sêneca, né? Então, assim, se você para e você diz assim, não, eu sei exatamente aonde eu quero chegar aqui, a gente estipula mentalmente algo que é muito favorável, que é o fechamento de um ciclo. Né? Então, assim, veja, você é estudante de medicina. Então, a sua cabeça funciona da seguinte forma, né? Que é como funciona a cabeça de todos os estudantes. Aí eu tô aqui, tô estudando muito, tô muito cansado, pipipi, mas isso tem data para acabar, né? Quando eu me formar, acaba. Né? Então, assim, você estipulou o fechamento de um ciclo. Aí você vai e passa na sua residência. Você diz, quando terminar essa residência, eu vou ter outra rotina, você estipula o fechamento daquele ciclo. Quando você termina a sua residência, você cai na vida profissional, a gente não tem isso. A gente não tem assim, eu vou trabalhar freneticamente, por exemplo, até 2030. Em 2030, eu fecho esse ciclo e eu reduzo a minha carga. A gente não tem isso. Então, por isso que a gente é muito mais exposto a ter burnout, porque a gente não fecha ciclos de estresse. Você precisa fechar ciclos de estresse e ter isso bem estabelecido na sua vida. Isso precisa acontecer. Estresse acontece. Momentos mais estressantes na vida da gente sempre vão acontecer.
Mas você precisa estipular o final de ciclos de estresse. Você não pode agora, pronto, agora eu terminei minha faculdade, terminei minha residência, eu sou anestesista, e eu não tenho uma perspectiva para fechar esse ciclo que eu vivo, onde eu vivo dando plantão em cima de plantão, e eu não tenho essa perspectiva para fechar o ciclo de estresse. Então, eu tenho uma forte tendência a desenvolver problemas relacionados à saúde mental, principalmente burnout. Então, a gente tem que saber aonde você quer chegar. Eu tenho que saber assim, eu tô em um ano que eu tô trabalhando muito, mas é porque eu quero chegar nesse ponto. Chegando nesse ponto, esse ciclo de estresse fecha e eu vou reduzir muito a minha carga horária relacionada aos plantões. Eu quero fazer, por exemplo, um pé de meia, porque eu quero me mudar para morar em outro país com a minha mãe que tá lá. Então você sabe, quando eu atingir esse valor daqui, eu vou me mudar. Eu vou para outro país. Ou quando eu atingir esse valor daqui, eu vou, abrir o meu negócio, abrir o meu consultório e vou reduzir essa carga relacionada a plantão. Então, você estipulou momentos que você fecha ciclos de grande estresse. Só que você só consegue fazer isso se você sabe para onde você vai. E assim, você só vai saber aonde você quer chegar se você souber o quê? A gente volta para aquilo, suas prioridades. Né? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse momento aqui para mim, o importante é constituir uma família. Então, eu quero chegar nesse momento onde eu vou ter minha família, vou estar nesse patamar aqui, que foi o patamar que eu pensei para mim, sabe? Então, assim, por isso que conhecer você, além da medicina, é importante, porque você estipula suas prioridades, você sabe aonde você quer chegar, você fecha os seus ciclos de estresse. E, principalmente, conhecendo quem você é, você consegue voltar para aquilo que te dá prazer. Se eu sei, por exemplo, eu sou Rafaela, eu sou mãe e eu gosto muito de exercer o meu papel de mãe. Então, aquilo vira uma prioridade para mim, aquilo vira um momento de escape, né? Um momento onde eu tô tensa como for, mas existe o meu momento com a minha filha que eu vou parar para assistir uma série infantil e aquele momento eu vou ali desopilar, né? Eu vou desestressar. Então, isso é muito importante, porque funciona como uma válvula, né? Para você tirar todo aquele estresse. E aquilo funciona como um momento realmente de lazer. Né? Nessa pesquisa, inclusive, os médicos relataram, acho que mais de 60% deles falaram que nas últimas 2 semanas não tinham tido um momento de lazer. Olha que coisa. Sabe? Então, assim, momentos de lazer são super importantes para a tua saúde mental, né? Momentos de um sono bom são muito importantes para a saúde mental. Sono reparador, né? Só que você só tira momento de lazer se você souber o que é lazer para você. Né? Se para mim não é lazer sair para um bar, enfim, sentar com você para estar bebendo, aquilo para mim não é um momento de lazer, eu tô só perdendo tempo fazendo aquilo. Então, eu preciso me conhecer para eu saber minhas prioridades, saber o que é que me dá prazer para eu poder tirar os meus momentos, inclusive, de lazer. Né? Então, acho que o ponto-chave que eu queria deixar assim reflita quem você é além do que você faz. E, a partir disso, segue aí estipulando suas prioridades, estipulando o que é importante para você e aonde você quer chegar e estipulando o que para você vai ser lazer, né? Para você estar fazendo aí. Muito bom, Rafa, muito bom. Hoje foi um esclarecimento muito profundo, bem interessante, que é para ajudar você que está aí do outro lado, que deseja seguir uma vida mais leve, uma vida fazendo aquilo que você ama de paixão, mas de forma branda, né? De forma que você possa conduzir sua vida de forma também, né, saudável, com saúde mental. Isso é muito importante. Aí são 2 dicas que a doutora Rafaela trouxe aqui, que aí eu falo para vocês. A pergunta, você do outro lado, é quem eu sou? Responda isso, a primeira coisa. E a segunda é lembrar do famoso pensamento do filósofo, né, Sêneca, que diz: nenhum vento é favorável a uma embarcação que não sabe onde deseja chegar. Então é preciso você saber onde você deseja chegar para poder conservar a saúde mental, sabendo quem você é, para poder seguir uma vida aí saudável, junto com os seus, né, na sua família, junto com o seu propósito, né? Busque esse propósito, que tudo aí há de se transformar à sua volta. Então fica essa dica. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um agradecimento a você que está aí do outro lado, que assistiu até aqui o podcast, e em breve a gente terá outros capítulos dessa viagem, né, do entendimento da mente humana, esse programa tão maravilhoso que é o programa Mente Infinita. Até a próxima. Tchau.